Bom dia. Eu vou gravar alguns vídeos para comentar, para a gente fazer uma videoaula sobre a questão da conquista das Américas e da chegada do europeu no continente americano, do expansionismo europeu, das buscas por novas terras, por expansão territorial. E esse primeiro vídeo em específico eu vou falar de alguns antecedentes que deram base para que isso fosse possível, que deram base para esse ímpeto de conquistar o mundo. Inicialmente, a gente vai falar agora da Baixa Idade Média, que é o período da Idade Média que compreende o século XI até o século XIV, que ele representa o esgotamento do sistema feudal. O sistema feudal tem como característica principal a descentralização do poder, ou seja, a gente não tem aquela visão de todo o poder na mão do rei, pelo contrário, existia aquela relação de suzerania e vassalagem, sempre entre nobres. O rei, um nobre, ele detém de todo um reino, de toda uma quantidade significativa de terras. Ele precisava cuidar daquilo, ele precisava explorar aquelas terras, ele precisava de apoio militar para aquelas terras, né, para proteger suas terras. Portanto, ele tinha lá todo o rito de vassalagem e ele elegia alguns nobres para serem seus vassalos. Ou seja, os vassalos eram nobres que detinham de alguma porção de terra. Em troca disso, eles tinham que pagar tributos e apoio militar aos reis, seus suzeranos, donos dessas terras. Então a gente vê uma desarticulação dessa relação de vassalagem, uma desarticulação da base da produção servil, da produção de bens de materiais produzidos através da mão de obra servil. A gente vê uma crescente enorme nos feudos, né? Por conta dos avanços tecnológicos, técnicas de arado. Então começa-se a criar excedentes na produção, o que motiva também muitas pessoas irem para as cidades, tomarem os arredores das cidades, que fizeram os burgos. Aí a gente vê a crescente de uma nova, a nascente de uma nova classe, que veio a ser depois a classe burguesa, né, os burgueses. O fracasso da cruzada é um ponto, as inovações tecnológicas que eu já citei e a centralização do poder. Com essa crise da relação de vassalagem e suzerania, de suzerania e vassalagem, o rei começa a endurecer a questão, começa a pesar sua mão quando os vassalos desobedeciam às suas ordens, quando não se tinha o pagamento de tributo, faltava-se no apoio militar. Então a gente começa a ver essa crise desse sistema feudal, o rei começando a centralizar o poder na sua mão por conta de uma desarticulação, por conta de um fato desleal aí entre os vassalos e os senhores feudais e os reis, né? Outro ponto que contribui significativamente para essa crise, para o fim do sistema feudal, acontece no século XIV, que são três pontos principais da crise do século XIV, que é a Grande Fome, a Peste Negra e guerras, tanto guerras servis, de servos, como guerras entre nações. A Grande Fome foi um período que se estendeu de 1315 a 1322. Esse período ele compreende em questão de péssimas colheitas, acredita-se que por condições climáticas e excesso de chuva, isso arruinou os campos de plantação de trigo, e o trigo era a base da alimentação da Europa daquele período. Com isso, o que aconteceu? Aconteceu um aumento de preços nos produtos, nos produtos de gênero alimentício, né? O que acabou fazendo com que uma população sofresse uma grande fome, né? Nesse período aí, muita gente morreu por estar fraco, por passar fome mesmo. Muita gente morreu de fome nesse período. Outro ponto foi a peste negra, que aconteceu na metade do século XIV e dizimou um terço da população europeia, ou seja, muita gente, né, que foi morta por conta da peste negra. Acredita-se que a peste negra veio da China, ela foi transmitida através da pulga do rato, e acredita-se que ela veio em algumas caravanas, em alguns navios que comercializavam produtos do Oriente
para a Europa, né? Em especial chegando nos portos de Veneza e de Gênova. Há um relato de um sobrevivente da peste negra chamado Agnolo de Tura, que ele diz assim: as pessoas morriam a centenas, dias e noites. Eu mesmo enterrei meus 5 filhos com as minhas próprias mãos. Morriam tantos que todos pensavam que era o fim do mundo. Então a gente vê aí um relato pesado sobre a questão da peste negra, né? E outro fator foram as guerras, né? Em especial, vou citar a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito entre a Inglaterra e a França. Ela foi motivada pela morte do rei Felipe o Belo, que era o rei da França. Quando ele morre, o rei da Inglaterra, o rei Eduardo III, exigiu o trono francês, porque ele era neto desse Felipe. E isso representava, assim, o rei da Inglaterra tomar o reinado da França, que eram dois grandes reinos, simbolizava um grande poder na mão de um rei, né? Além das questões econômicas. Então, a partir desses movimentos, dessas crises, a gente vê o fortalecimento e a formação dos estados nacionais. Nesse período, os países europeus, por exemplo, da Guerra do 100 Anos, a França e a Inglaterra, por exemplo, começaram a se formar enquanto nação, enquanto Estado-nação, né? Sempre sob o domínio de um rei absoluto, que é esse período também que inaugura a Idade Moderna. Ela é marcada, sobretudo, pelo absolutismo, que é o que? É a centralização do poder na mão do rei. É o rei todo-poderoso mandando e desmandando. Não existia mais essa concepção de feudalismo, que tem a marca da descentralização, que um rei não tem o poder concentrado na mão dele, né? Então essa é a base para o expansionismo europeu, que depois aí esses estados-nações, eles precisavam conquistar novas terras, eles precisavam se enriquecer, precisavam buscar metais preciosos, se lançam aí na descoberta, se lançam aí nas empreitadas, criam empresas para descobrir rotas de comércio, para descobrir rotas que muitas eram segredos de Estado. Por exemplo, no caso de Portugal, eles investiam pesadamente, a coroa investia pesadamente nessa busca de rotas comerciais para se comercializar com o Oriente, comercializar especiarias, comercializar tecido. E isso eu vou falar no nosso próximo vídeo, na questão do expansionismo, para até a chegada na América e o que aconteceu com essa conquista, né? Como foi esse primeiro contato